estávamos observando era a médium Eugênia. Então a gente viu o mecanismo da mediunidade consciente e um caso que foi atendido, aquele caso do rapaz que estava obsediando a moça, que ele faleceu no carnaval, depois do carnaval, vocês se lembram, né? Que ele chegou em casa, deixou o gás aberto e foi tomar um banho e acabou dormindo e morreu por causa da asfixia do gás, né? E estava ali sendo ajudado na reunião mediúnica. Aqui a gente vai entrar agora num outro caso e nós vamos abordar a psicofonia sonambúlica, que é a chamada mediunidade inconsciente. Embora não exista propriamente mediunidade inconsciente. Tá? A gente fala assim, tem mediunidade consciente e mediunidade inconsciente. Na verdade não existe mediunidade inconsciente. Por quê? Porque o médium, ele no momento da comunicação mediúnica, ele sempre está consciente. Mesmo que pareça assim que o médium desfalece, parece que perde a consciência, ele sempre está consciente. Ele não está consciente no corpo, ele está consciente fora do corpo. Tá? O que acontece? Mas por que depois ele não se lembra? Por que ele não se lembra da comunicação? Ele não lembra nem do que ele falou, do que aconteceu. Aí é uma amnésia que ocorre. Não é que ele não estava consciente, é porque quando ele volta ao corpo, o corpo não propriamente registrou a informação. Aí é uma dificuldade mais da relação com o corpo do que o fato dele estar inconsciente, porque ele não está inconsciente. Estou fazendo essa explicação, já que a gente falou de psicofonia sonambúlica, né? Já para a gente ir esclarecendo. Que seria essa mediunidade inconsciente que na verdade não existe, porque o espírito está sempre consciente perto do seu corpo, e inclusive por isso que ele sempre tem responsabilidade sobre a comunicação que ele dá. Às vezes o médium poderia querer se eximir da responsabilidade. Mas eu sou médium inconsciente, então eu não sei o que eu falei, então eu não sou responsável pela comunicação. Não, é sempre responsável. Porque sempre ele está exercendo um certo controle sobre o espírito fora do corpo. Então sempre a gente é responsável. Tá? A pessoa que é sonâmbula, ele já é uma manifestação mediúnica. Então, o sonambulismo, esse sonambulismo da gente acordar demonstra uma facilidade que o espírito tem desprendido do corpo de transmitir ao corpo as suas impressões. Tem relação com essa questão, tá? Tem relação com a mediunidade, porque não deixa de ser uma facilidade de mesmo desprendido do corpo, o corpo manifestar aquilo que o espírito está fazendo, né? Aquilo que ele está vivendo mentalmente fora do corpo, né? Os movimentos. Então a pessoa fica tentando subir a parede, né? Está dormindo lá, né? Mas demonstra, de certo modo, uma facilidade que o corpo tem de manifestar o que o espírito está vivenciando. Não deixa de ser, tem uma relação aí com a mediunidade, sim. E a mesma facilidade que nas comunicações mediúnicas a pessoa pode ter, né? De ceder do seu corpo, do corpo manifestado o que o espírito queira dizer através dele, queira fazer, né? Então vamos lá. Na sequência da reunião, deu entrada no recinto pobre espírito dementado, a lembrar o fidalgo antigo, arrancado repentinamente ao subsolo. Olha que interessante, né? Então apareceu um espírito ali, auxiliado pelos trabalhadores da casa, que parecia que tinha levantado do chão, assim, pelas condições que ele estava, né? Arrancado repentinamente ao subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Tá? Nauseabundas, não tem nada a ver com nem. Está lembrando o Sérgio Felipe na palestra que ele foi fazer, lá no Nordeste, né? Que ele estava falando lá, os fluidos em abundância e tal, né? Aí a filha dele perguntou assim: pai, o que é abundância dentro da bunda? Aí ele falava assim: nunca mais falei abundância nas palestras.
Então esse nauseabundo aí não tem nada a ver, né? São emanações de cheiro ruim, né? São emanações desarmônicas aí, né? Deletérias. Então, olha só a condição do espírito, né? Como se ele tivesse saído do subsolo carregando essa massa escura, viscosa, né? De emanações desagradáveis. Isso é muito comum nas reuniões mediúnicas, né? Nenhuma das entidades presentes exibia tão horrenda face, uma expressão tão horrenda. Nenhuma das que tinha aparecido ali tinha essa característica. Aqui e ali, no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade, esperança, mas naquele rosto patibular, que parecia emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Olha a condição do espírito, né? Quer dizer que ele se distinguia mesmo de todos que ali estavam. Ele era a criatura mais necessitada que tinha aparecido ali na noite para ser ajudada, né? O rosto particular, patíbulo, aquele ambiente que os condenados ficavam guardando para a forca, a decapitação, né? Uma coisa assim. Então aquela expressão de tormento, né? O rosto particular, né? Os demais sofredores recuaram ao vê-lo. Os demais sofredores, quer dizer, a multidão que estava ali sendo ajudada, ao ver o Espírito, recuou. Você imagina, né? Os outros que estavam ali também necessitados, eles recuaram, assustados, né? Na destra, ele trazia um azorrague, né? Que é um instrumento de tortura, de machucar, um chicote, né? Ele trazia um azorrague que tentava estalar, ao mesmo tempo que proferia estrepitosas exclamações. Quem me fez chegar até aqui contra a minha vontade? Bramia, semi-afônico. Tinha problemas na fala, né? Quem me fez chegar até aqui contra a minha vontade? O Espírito falava, né? Covardes, por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Infames, pagar-me-ão caros ultrajes sofridos. Né? Quer dizer que ele ainda estava com os olhos, estava sem olhos, ele estava sem ver, estava ali cego, né? Estalando o chicote e falando essas palavras, né? Esses impropérios aí. Em seguida, mostrando o desequilíbrio mental de que se fazia portador, o espírito comunicante bradou: quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexos no Brasil? Revolução Francesa, gente. 1789. Oi? 1789. Revolução 1789. 1789, Revolução Francesa. Ele está falando dos reflexos da Revolução Francesa no Brasil. Você imagina, né? Aqui ele está demonstrando o desequilíbrio mental em que ele está. Porque como que a gente pode perceber o desequilíbrio mental? Das fixações mentais, das cristalizações mentais. Quando a gente se cristaliza no pensamento fixo, no tempo e no espaço. Quando a gente, através de um fato ocorrido, uma situação problemática, dificuldade de relacionamento, alguma coisa que tenha havido, a gente fica preso àquela situação, nós estamos nos desequilibrando mentalmente. A gente está se fixando neurologicamente num certo fato, numa certa época, num certo momento, no tempo e no espaço, né? Então nós vamos desequilibrando mentalmente, porque a nossa mente, ela precisa de flexibilidade, ela precisa de leveza. Nós precisamos estar no aqui e no agora. Um dos sintomas, por exemplo, de alguém que não está bem mentalmente, é que a pessoa começa a se alienar
do aqui e do agora, não é? Inclusive os casos graves de alienação, a pessoa não consegue estabelecer um contato com o aqui e agora. Por isso ela não consegue estabelecer um afeto, um contato, né, mais íntimo com as pessoas. Por quê? Porque ela está tão interiorizada nos seus conflitos, em alguma coisa que ocorreu no passado, em algum ano. Às vezes a gente conversa com uma pessoa até idosa, que ela vem nos falar como se fosse ontem, de uma dificuldade que ela teve na infância. Com um irmão, ou com um pai, ou com uma mãe, né? A pessoa vem falar como se fosse ontem. A pessoa está falando você mas... Aí você vai entender que ela está se referindo a 50, 60, 70 anos atrás. Vejam como é que a pessoa fica presa, né, no tempo e no espaço. Né? Então aqui ele ficou preso na questão da Revolução Francesa. Olha só, pessoal, nós estamos já em 2012, né? Quanto tempo passou e ele ainda está lá vivendo o passado. É uma característica dos espíritos que estão em desequilíbrio, dos espíritos obsessores, né? É uma característica que eles vivem no passado, eles vivem mergulhados no passado. E quando eles se aproximam de nós, eles querem nos arrastar também para o passado. Eles tentam nos arrastar para o passado também, fazendo a gente ficar preso a erros que a gente cometeu, tanto nessa encarnação quanto nas outras encarnações. Né? Principalmente a encarnação que tem a ver com ele, com esse espírito, uma relação que a gente tenha tido com esse espírito, né? Que a gente o tenha prejudicado e tal. Então ele tenta sutilmente nos arrastar ao passado. E se a gente não tomar cuidado, a gente mergulha no passado mesmo. E começa a viver o passado no presente. É meio alienado do presente, intimamente vivendo no passado. Né? E se não for tratado com psicoterapia, medicação, atendimento espiritual, tudo que tem direito, casos mais graves a pessoa acaba se alienando, né? Acaba desenvolvendo uma esquizofrenia, uma paranoia, né? Então, nos casos de obsessão, né? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra, diz o Espírito aqui. Os privilégios dos nobres são invioláveis. É o pensamento dele. São os conceitos que ele traz, porque ele ainda é aquela pessoa que viveu lá na época da Revolução Francesa, ele era fazendeiro e tal. E ele está preso a esses conceitos equivocados ainda. Ele não se libertou desses conceitos, né? Vem dos reis, né, os privilégios dos nobres. Ele achava que eram invioláveis, né, porque ele vem dos reis que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Tem um bichinho aqui que está. Oi? Não, acho que não. Essa bichinho espírita. Isso aqui é uma confusão muito comum, né? As pessoas acharem que as posses materiais é porque Deus as escolheu, né? E por isso elas são melhores do que as outras pessoas, mesmo assim que seja fruto do nosso trabalho, que seja fruto do nosso empenho e tal. As pessoas elas fazem essa confusão, acham que Deus nada tem a ver com isso. Os recursos que nos chegam, a pessoa não, isso aqui é por esforço próprio e tal, né? E quando Deus tem a ver com isso, tem a ver no sentido de privilegiar-nos, né? E não no sentido de ser uma responsabilidade, né? Na verdade, na contabilidade divina acontece o contrário. Quanto mais a gente tem, mais a gente está devendo. Porque se tudo que a gente tem é por empréstimo, quanto mais a gente detém, mais a gente vai ter que devolver, né? E aí, se a gente usa só para os nossos prazeres, né, e alguns até prejudiciais, aí nós estamos sendo a pior maneira de a gente gastar esse dinheiro, né? Alexandre, Oi. mas isso aí também vem dessas todas as épocas, é que quando os reis eram coroados, a igreja estava presente. A igreja também chancelava, né? É verdade, aquela união do governo com a parte religiosa, né, sempre foi, pelo menos em alguns momentos da história, foi muito claro, né? E a Revolução Francesa quebrou isso, né?
contra os monólogos do clero. É verdade. E isso aí deve ter sido no Brasil colônia ainda, né? Acho que não inteiro, né? Exatamente. Tem o Napoleão, né, que foi lá e coroou a si mesmo, né? Então, Napoleão é que nasceu. Quando o Papa lá ia coroar o Napoleão, pegou a coroa e ele coroou a si mesmo. Então ali ele estava fazendo uma cisão, rompendo com a igreja, essa influência da igreja sobre o governo, sobre a política, né? E é uma confusão, então, que até hoje existe, né? Mas é uma confusão aí de que Deus nos ama mais, por isso Ele nos dá mais recursos do que para os outros, né? Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Quer dizer que ele estava cheio de planos aí de atrapalhar o movimento aqui no Brasil dos reflexos da Revolução Francesa. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Tá certo, né, pessoal? Não é? Como produzir, não é? Nossa. Totalmente errado, né? Mas são os conceitos que ele traz, conceitos equivocados que o fizeram cometer muitos abusos no passado. Quer dizer, primeiro são os conceitos que a gente traz, né? Depois são as atitudes coerentes com esses conceitos. Se forem conceitos errados, as atitudes serão muito prejudiciais, né? Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade. 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer nossa tranquilidade. Coisa terrível, né, pessoal? Mas devia ser o pensamento dele e o pensamento de várias outras pessoas na época. Né? Um tratamento realmente desumano, né? Totalmente desumano. Mas ele está expressando aquilo que ele tem dentro dele. Né? Ao nos referindo-se à entidade, informou: foi um fazendeiro desumano. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Né? Por isso que sempre que a gente prefira, é uma escolha, sempre que a gente prefira ficar preso às nossas próprias concepções, mesmo diante das mudanças, mesmo diante das comprovações, mesmo diante dos sinais que a vida está dando, que as pessoas estão falando, que a realidade está mostrando, eu prefiro ficar preso às minhas concepções, e algumas bem equivocadas, né? Eu estou escolhendo a alienação. Sempre que a vida está mostrando algo, as informações estão mostrando algo, os livros estão mostrando, as pessoas estão mostrando, e eu tenho em ficar preso às minhas concepções e não aceitar a realidade, eu estou optando por me alienar. Alienação essa que é progressiva. A pessoa que ficou internada, a pessoa que desenvolveu uma patologia mais grave e tal, que vive uma alienação maior, ela começou de pequenas alienações. Por isso que enlouquecer, desequilibrar-se também é uma opção. A gente trata muito, mas é uma doença, mas que foi se desenvolvendo conforme as opções que nós fomos fazendo. Por isso que estarmos ligados à realidade, a gente lê um livro e a gente senta em grupo para conversar, para ouvir a opinião das pessoas, para testar os nossos conceitos. Porque como é que eu testo os meus conceitos? Eu posso ler um livro ou assistir um filme, por exemplo, e ter uma interpretação toda minha. E pode estar totalmente errada a interpretação que eu tive. Como é que eu vou testar a vida em sociedade? Quando eu me comunico com as pessoas, quando eu estudo junto com as pessoas, de alguma forma eu estou testando os conceitos que eu tenho, para ver se encontra eco na realidade, né, das pessoas. Alguém fala assim: Alexandre, não sei mais, o modo que você enxergou isso aí,
eu acho que está meio diferente, eu vi de outro jeito. Aí você para e pensa, olha, é verdade, tá, né? Isso é muito importante. Por exemplo, como que os espíritos orientam os médiuns iniciantes? Psicografia, psicofonia, a mediunidade iniciante. Como é que os espíritos orientam? Olha, o seu trabalho, mostre para alguém. Mostre para alguém, mostre para um outro médium mais experiente, para um doutrinador, um palestrante. Mostre o seu trabalho para as outras pessoas, para que elas possam avaliar, para que elas possam analisar. Olha, esse ponto aqui você precisa mudar, esse ponto aqui está meio fraco, esse aqui está legal. Né? Porque senão é muito fácil a gente começar a entrar em fascinação. Está aqui de novo, minha amiguinha. É muito fácil a gente começar a entrar em alienação, em fascinação, que é uma alienação. Daqui a pouco a gente está discutindo com todo mundo que não acredita no nosso trabalho, que não acredita na nossa mediunidade. Daqui a pouco a gente está discutindo, a gente se afasta de todo mundo. Fala, você também não me estimula, você não me compreende. Por quê? Porque todo mundo que fala o contrário do que eu penso, eu afasto. Isso é o meio mais fácil da gente se alienar. É o meio mais fácil da gente entrar em fascinação, que é um estágio da obsessão. Né? Médiuns, por exemplo, eles têm que estar sempre abertos à crítica. Primeiro a autocrítica e depois da avaliação dos outros também. O médium tem que ter essa humildade. Se não tiver, vai ter muito mais dificuldade para lidar com a mediunidade. Tá? Isso porque nada percebia, senão os quadros criados por sua mente, convertendo-se em vampiro inconsciente das almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Por isso que ele nada percebe. Veja bem, a minha percepção do mundo de fora implica em eu estar disponível a esse mundo de fora. Implica em eu ter disponibilidade de eu estar aqui agora e perceber vocês, sentir vocês, as energias, olhar para vocês, né? Porque eu estou aqui agora, percebendo. E só estou assim preso a quadros do passado. Estou introspectivo, estou cristalizado no passado. Alguém pode Alexandre, desculpa. Alguém pode estar levantando a mão e eu estou internamente preso aos quadros que estou lembrando do passado, os conflitos que eu trago. Né? O pessoal está chamando minha atenção, estou aqui, mas eu não consigo perceber, porque eu estou cristalizado em mim mesmo, nas minhas próprias concepções, em quadros criados pela minha mente. Né? E aí aqui o Aldous explica, né? Que ele se converteu desse modo em vampiro inconsciente das almas reencarnadas, que lhe foram caras no Brasil colônia. Quer dizer que algumas almas que fizeram parte, talvez, da família dele, amizades, né? Estão reencarnadas e ele está junto a essas pessoas, vampirizando essas pessoas, inconscientemente. Então ele encontra lá uma certa casa, um certo grupo de pessoas que ele se afiniza vibratoriamente e fica lá. Às vezes é uma família que não tem hábitos de oração, não tem hábitos assim do evangelho e tal, e permite que ele se acople ali ao ambiente familiar, vai ficar vampirizando a família. É lógico que vai trazer dificuldades para a família, às vezes começa a surgir depressão, começa a surgir temperamentos mais irritadiços, crianças inquietas, problemas de insônia, problemas de somatização. Você vê que o espírito está cego, né? Pode até começar a aparecer problema de visão em alguém. Eu já vi pessoas, por exemplo, que tem problema de visão, vai no médico lá, não tem nada. A estrutura está boa, mas a pessoa não consegue enxergar direito. Não consegue enxergar. A estrutura está perfeita. Né? Mas é porque às vezes a pessoa tem sensibilidade mediúnica, está captando a presença de um espírito que transmite essa sensação. Né? Mas essas pessoas que estiveram reencarnadas também no Brasil colonial, certamente também devem ter estado com ele lá no século XVIII. Então, é exatamente isso. É isso que você está falando. E talvez até
ligados pelos vínculos dos compromissos morais, talvez tendo errado tanto quanto ele no passado, né? Naquela encarnação. Né? Mas é exatamente isso. Almas que foram queridas no Brasil. Uma alma de ser querida não quer dizer que ela agiu certo. Você pode ter um grupo de ladrões que se amam. Não pode? Na quadrilha lá, os pessoal são super amigos, né? As pessoas são super amigas. Um não é com o outro. Mas não quer dizer que eles estão certos. Então, algumas almas que foram queridas no Brasil colônia não quer dizer que eram almas boas. Ou que, você entende? Pode ser que existissem almas de uma condição melhor, outras de condição menor, né? Mas não quer dizer que são evoluídas, né? E às vezes até sujeitos à obsessão mesmo, né? O comunicante fora detentor de vastíssimo latifúndio e possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. Aproximando-se de André, percebeu que os olhos da entidade estavam vidrados, mortos. Quer dizer, que era um grande possuidor de terras, né? Um dos servidores, e todos eles conheceram a sua tirania, a sua perversidade. A gente sabe que o período da escravidão foi um período muito ruim para o Brasil. Né? Nós temos reflexos ainda sociais, espirituais, muito intensos ainda. A gente sofre com isso muito intensamente. Né? Eu lembro que a gente atendia uma senhora, a dona Cleide, o seu Adão, né? Nas casas, na aviação lá, em São Fernando. A gente atendia uma senhora de cor, o seu marido também de cor, carroceiro e tal. E a gente ia domingo à tarde, sábado à tarde, a gente ia lá fazer visita, aplicar passe, fazer prece. Então a gente gostava de conversar com ela e tal. Aí ela tinha duas feridas, aqui, nessa parte assim, nos tornozelos, nas duas pernas. E não fechava aquelas feridas, de jeito nenhum. E aquela mosquitaiada, assim, os vicentinos iam lá e faziam curativo, passavam remédio, e nada de melhorar. A gente ia lá, tentava ajudar também, nada de melhorar. Aí, isso foi mais de um ano, assim, que a gente ia visitando ela e tal. Até que chegou um certo dia, e a gente fez uma vibração por ela. Porque todas as coisas têm um momento certo, as coisas têm uma época certa para ocorrer, né? E a gente fez uma vibração por eles lá, pela dona Cleide e o seu Adão, e eles se comunicam um espírito que era um negro. Era um negro que diz ter sofrido nas mãos dela e dele. Porque ela teria sido uma dona de fazenda. Né? E o seu Adão, que era o seu marido, tinha sido o seu capataz. Situação essa muito comum também. Né? Tinha sido o feitor lá, que aplicava as penas nos escravos e tal. E olha só, agora estavam os dois na pele negra, né? Sofrendo todo o problema de preconceito, dificuldade social e tal. E o Espírito falou que ele trazia ainda o brilhão bem aqui nessa região da Terra. Então eles estavam ali acorrentados, porque eles se sentem assim. Né? No plano espiritual, a mente ela tem uma ascendência muito maior sobre o corpo perispiritual. Então aquilo que eles acreditam, aquilo é. Assim como a gente aqui também, só que aqui é mais relativo, porque o corpo não permite essa plasticidade tão grande, né? Mas aí a gente, então, através da sugestão hipnótica, através da ajuda que a gente deu, a gente libertou o espírito. Nós vamos soltar esse grilhão. Porque a sugestão faz com que a mente do espírito acredite que está se libertando e se liberta de fato. Né? Então, nós vamos te libertar, nós estamos soltando esse grilhão, estamos arrebentando isso, então, aí o espírito, né, aliviado, agradecido e tal, ele recebeu a ajuda dos parentes dele e tal. O interessante foi que a gente voltou semana seguinte para ver a dona Cleide e as feridas estavam cicatrizando. As feridas estavam saindo, estavam fechando. Depois, ó, um tempão.
Aí que a gente vê, né, como que as doenças de origem transcendente, como que elas estão presentes no dia a dia. E a gente nem percebe às vezes. A gente fica achando que é tudo problema, é virose, é não sei o quê. Né? A gente hoje tudo é virose, né? E às vezes a gente não percebe que já é virose. Só que muitas vezes de origem transcendente. As energias, né? As energias, por exemplo, a família desarmonizada, muita briga, frieza um com o outro, gelo que um dá no outro, qualquer coisa assim, muitas vezes vai criando um caldo psíquico deletério, negativo, que acaba materializando, acaba modificando também o clima material, causando doenças de origem transcendente. Um certo espírito, por exemplo, que esteja no nosso lar carregando certas marcas de doenças que ele teve, ele pode começar a causar essa doença no encarnado. Olha o problema de saúde coletiva que a gente vive. Porque o maior problema do planeta hoje é a obsessão. A maior causa de doenças, desequilíbrios mentais e físicos é a obsessão. Por isso é que oração é questão de saúde pública. Evangelho lar são medidas profiláticas de que a saúde pública devia cuidar. Só que está longe disso, um pensamento geral. Então vamos lá. O assistente esclareceu. Ele odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras. E quando conseguia arrebatá-los ao quilombo era o lugar onde eles fugiam, formavam aqueles agrupamentos em determinadas regiões, em que eles viviam juntos, os fugitivos das fazendas, os quilombos, os quilombolas, que moravam nos quilombos. Então, odiava os trabalhadores que lhe fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, trazendo de volta para a fazenda, não somente os algemava aos troncos do martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas, para servir de exemplo para os outros negros. Então, ele usava o tronco e ainda queimava os olhos. Por isso que ele trazia os olhos vítreos. Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, nós estamos lesando a nós mesmos. Se eu cometo uma agressão com alguém, para alguém, com alguém, eu estou lesando a minha consciência, está havendo uma lesão consciencial, que a lei divina está dentro da nossa consciência. Ela pode não estar desperta, mas ela está agindo. Então eu gero uma lesão consciencial que vai gerar uma desarmonia no perispírito e, por fim, no corpo físico, se eu reencarnar. Mas no caso dele, que está na vida espiritual, ele gerou essa lesão consciencial e está ali com os olhos vítreos no plano espiritual, está cego no plano espiritual. O André Luiz nos conta no livro Nosso Lar, num dos capítulos que eu não lembro qual, que ele está sendo atendido pelo Lísias, e ele tinha recebido a notícia já do médico Henrique de Luna, que ele era um suicida. Porque ele não entendia por que ele era um suicida. E o Henrique de Luna falou: o seu corpo tem todas as marcas do suicídio inconsciente. Você abusou de várias formas das energias vitais que você tinha para viver uma vida que você tinha que viver e produzir aquilo que você programou. Mas você não conseguiu, você aniquilou o seu corpo antes da hora. Aí ele estava comentando isso com o Lísias, o Lísias estava fazendo os curativos dele no hospital lá no Nosso Lar. Aí ele percebeu que ele estava meio chateado e falou assim: olha, a sua situação até não é das piores, é até confortadora a sua situação, porque eu vou atender muitas pessoas hoje que estão em piores condições do que você. Você nunca ouviu falar dos mutilados? Das pessoas que gastaram as pernas para o crime e que chegam no plano espiritual aleijados? Ou então aqueles que gastaram os olhos para ver a maldade nos outros, ler e tal, e chegam de órbitas vazias no plano espiritual? Então, é isso aqui que a gente está vendo.
Por isso que toda ação bondosa, generosa, amorosa, gera luz. E essa luz gera beleza espiritual, gera expansão das nossas energias. Né? O bem nos torna mais formosos, vamos dizer assim, espiritualmente falando. Uma cirurgia plástica espiritual. Fazendo bem, né? Fazer a caridade é um elixir de juventude, de beleza. Né? E fazer o mal é o contrário. Fazer o mal, mesmo na Terra, nos torna mais desarmonizados. Né? Muitas vezes, até fisicamente, nós podemos estar bem, mas se temos praticado o mal, nós nos tornamos feios espiritualmente falando. Tá? E quando desencarnamos, a nossa realidade aparece, a realidade que nós cultivamos. Nesse livro que eu falei de libertação, mostra um lugar que o André Luiz chegou e fala de como os espíritos que vivem lá, chegam lá desse jeito que você está falando. E eles chegaram nesse lugar lá para eles assim, socorrer um espírito muito necessitado. E os outros que estão perto, que estão necessitados também, ficaram assim horrorizados de ver a situação. Então, esse caso aí é o caso daquele juiz, que eles vão na casa do juiz, né? O juiz está encarnado e tal, eles vão ver a Luiz, o Gúbio, né? Eles vão na casa do juiz, e a esposa do juiz, segundo o casamento dele e tal, a esposa mais nova, bonita, de traços muito finos, elegante e tal. E aí, depois da refeição, ela vai tirar uma soneca. Ela vai tirar uma soneca, deitar numa rede próxima lá, e dorme. Né? Aí, quando ela se desliga do corpo material, o André Luiz fala que ela tem todas as características de uma bruxa, né? Nesse caso, né? Que até os obsessores da casa saíram correndo, você imagina. Até os obsessores que estavam ali, obsediando na casa, saíram correndo, assustados com medo dela. Já pensou? Que triste, né? Mas é aí que a gente quer ver a cara no coração, né? É que a gente não pode se fiar muito na aparência, né? Aqui na Terra, pelo menos, a gente pode se enganar muito na aparência, né? Que a beleza verdadeira mesmo, a beleza espiritual, né? Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos, às mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Aquele infeliz, com esse sistema de repressão, instalou o terror em derredor de seus passos, granjeando então fama e riqueza. Né? Porque tem uma coisa, né, pessoal? Tem uma coisa básica na nossa vida que é assim: todos nós precisamos de energia. Todos nós, de várias formas, né? Vamos resumir assim: todos nós precisamos de energia. Nós nos alimentamos da energia. Todos nós precisamos dessa força que nos sustenta, né? Para que possamos trabalhar, viver, amar e tal. Quando nós estamos bem conectados com a fonte da energia que é Deus, quando nós estamos bem conectados com Deus, com o cosmos, com a vida, né? Com a natureza, com as energias divinas, nós passamos a canalizar essas forças e gerar recursos para os outros. Nós nos tornamos canalizadores dessa força divina que chega às pessoas de várias formas. Né? E quando nós não estamos bem conectados com essa força divina, a gente vai querer explorar os outros. Todo regime de exploração se baseia nessa dependência da energia dele. Por quê? Porque eu não estou bem conectado com a fonte de amor, de luz, de verdade que eu poderia estar, com Deus interior, com Deus em toda parte. Quando eu não trabalho essa conexão, eu fico dependendo da energia dos outros. Começa aí todo o regime de exploração, todo o regime de obsessão, todo o regime de dependência. Começa aí. Né? Aqui, na verdade, o que ele fez foi isso. O sistema de repressão, de controle, né? de terror que ele estabeleceu, foi para ele conseguir a energia, granjear essa energia que ele se sentia merecedor e que ele queria na sua missão. Né? A
dele vai ser aprender a conectar com essa força que existe no universo, com Deus, descobrir essa força dentro dele e passar daí a produzir benefícios e ajudar quem ele antes prejudicou. Toda melhora dele vai passar por isso. Chegou-lhe, porém, a jornada inevitável ao túmulo e não encontrou nessa fase nova senão desafetos, que se levantavam junto dele a feição de terríveis perseguidores. Quer dizer que ele faleceu, como qualquer um de nós falecer, né? E encontrou o resultado das suas obras. Quem que ele encontrou no plano espiritual? Aqueles a quem ele prejudicou na vida material, né? Passando ele a ser perseguido agora pelos espíritos que ele prejudicou, né? Muitas vítimas de alma branda, informou Alves, lhe haviam desculpado as ofensas, que é muito comum também, né? Mesmo entre os negros, às vezes pessoas de muita condição, um trabalho até missionário, alguns, para ajudar o povo, né? Que estava ali naquela situação difícil, porque Deus é tão misericordioso que do mesmo jeito que gerou aquela situação, né, que aconteceu aquela situação terrível da escravidão, ao mesmo tempo foram enviados muitos missionários, trabalhadores do bem, para ajudar aquele povo sofrido, né? Então, muitas vítimas de alma branca lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, ali acumularam um espírito de aflitivo pavor. Então muitos continuaram perseguindo ele, né? É uma coisa comum assim, nas reuniões mediúnicas, a gente ajudar determinada família ou determinada pessoa que tem problemas originados da escravidão e que a pessoa tem vínculos com essa época. Muitos de nós temos vínculos com essa época, né? Talvez alguns que na última encarnação estiveram na Europa, em lugares onde a escravidão não aconteceu, talvez não tenha esse tipo de vínculo, de compromisso, né? Mas muitos que vivemos, por exemplo, a última encarnação aqui no Brasil, pegamos essa fase, ou a penúltima, podemos trazer esse tipo de problema. Né? E alguns falam claramente, né, que é um de nós, né, que estamos ali na reunião, né? Às vezes respeitando, sabendo de coisas do nosso passado. Te conheço, você não é assim, você certinho, você não é fácil não. Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para o outro, através da morte. Quer dizer, é normal, né? Se a pessoa colocou no ouro, no tesouro, né, o seu coração, é normal que a morte não seja uma libertação propriamente, uma coisa gostosa, prazerosa, benfazeja, né? Acaba sendo uma vida desarmônica, triste, né? Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiros das próprias vítimas. Então ele se acredita num cárcere de trevas, talvez ele não tenha bem uma consciência do que esteja ocorrendo, mas ele se acredita preso pelas próprias vítimas, né? O que é verdade, sem entender muito bem o que está ocorrendo. Vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo. Vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão, né? Como a gente já tinha explicado. Esse corpo espiritual, Paulo de Tarso já falava, né? Na epístola de São Paulo, né? Ele já falava, né? Semeia-se corpo material e colhe-se corpo espiritual. Porque assim como há corpos materiais, há corpos espirituais. Né? Ele falou isso após um momento em que ele teve um contato fora do corpo físico
com uma vítima dele, que era Estevão, e a irmã dele, que era Abigail. Então foi um contato assim, tão transcendente, tão bonito, tão radiante, que aquilo marcou tão profundamente nele que quando ele voltou para o corpo, ele escreveu sobre o corpo espiritual. Né? Porque ele percebeu que a vida não era só a matéria, que havia um outro corpo que também existia. O infeliz foi situado junto da médium Celina. André não gostou nem um pouco. André disse que a Celina era a melhor médium ali do grupo, de maior luz, de maior revelação, era a médium Celina. Logo a dona Celina, o melhor instrumento da casa, e quem deveria acolher o indesejável comunicante, ele questionou. Né? A luminosa auréola da médium contrastava com a vestimenta pestilencial do forasteiro. Tal providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? O questionamento do André Luiz, né? Puxa vida, né? Justo a dona Celina, está mais envolta em luz, tá? Vai colocar, né? Vai entregar como se fosse uma harpa às patas de uma fera, já que era a pior entidade que apareceu ali na reunião. Né? Isso aqui é muito importante, é extremamente importante essa questão aqui. Até eu falei sobre isso já em outras reuniões. Né? Almos, porém, explicou: acalme-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Então, não está aqui por acaso, né? Ele está aqui com o consentimento da casa, dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Mas aqui no caso da dona Celina. No caso da dona Celina. Né? Então, assim, eles não têm temor nenhum com relação àquela lama toda que o Espírito trazia, aquelas energias deletérias, que poderiam causar danos, até problemas em outros médiuns, desassossego, até somatizações, poderia ser muito prejudicial para outros médiuns. No caso da dona Celina, fica tranquilo. Por quê? Porque diante da luz dela, as energias deletérias recuam ou se desintegram. Né? Isso aqui é uma lição muito importante para a gente, porque quem lida com mediunidade, a importância de acender a própria luz. Por isso que dar comunicação não é de modo absoluto você absorver as energias do Espírito comunicante. Quanto melhor nós estivermos, quanto mais luz nós tivermos, mais claridade, mais pureza de intenção, mais conhecimento, amor nós tivermos, mais poderemos ajudar sem nos contaminar com as energias deletérias dos Espíritos. São coisas diferentes que às vezes a gente confunde. Sem falar na manutenção, né? A segurança. Exatamente. Né? Aí o cara acaba com isso mesmo. Pega um médium mais desequilibrado, lá emocionalmente, comportamentalmente, o médium se vê envolto por aquela energia que ele não consegue vencer, ele não consegue superar, porque ele não adquiriu luz para superar aquela energia. Ele sente o espírito, se envolve e às vezes se desequilibra. Eu já teve inúmeras comunicações que a gente fazia a doutrinação agarrando o médium, que sempre não bateu a cabeça na mesa. Né? O senhor é testemunha disso. Quantas e quantas vezes? Isso está errado. Isso não pode acontecer. Mas é o desequilíbrio do médium. Fazer a doutrinação atrás do médium, o médium sentado aqui, tinha que segurar academia, tinha que fazer academia, tinha que ficar forte para segurar a cabeça do médium, senão bate a cabeça. Né? Isso está totalmente errado. Né? Mas são circunstâncias ali, de falta de equilíbrio, falta de estudo, de autodomínio, que às vezes a gente tem que remediar uma situação. Né? Então, no caso da dona Celina é diferente, graças a Deus, né? Eu já estou acabando. O instrutor disse que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Então, cada médium
né? Tem um ambiente próprio, cada grupo tem um ambiente próprio que nos cabe aperfeiçoar, aprimorar, elevar, porque aí nós temos maior segurança, proteção. Né? Um grupo que está desarmonizado, cada um não está bem consigo mesmo, e as pessoas no grupo não estão bem, vai dar muito espaço para obsessão, para problemas, conflitos no próprio grupo e a intromissão de agentes perversos no grupo, de espíritos malfazejos, jogando um contra o outro, aquele diz que me diz, aquele problema todo, que é causado pela fragilidade do grupo e a pressão espiritual. Tá? É uma das coisas que mais corroem os grupos, né? Assim como nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares, né? Nuvens infecciosas da Terra são combatidas de modo invisível para nós, mas diariamente, pelos raios do Sol, pelas irradiações do Sol, pelos tipos de raios que emanam do Sol e que fazem uma limpeza todos os dias. A chuva também, os raios também. Né? Mas o Sol todos os dias está como que higienizando o nosso ambiente, a gente nem percebe. Né? Tanto que hoje em dia já estou até... Estava vendo uma reportagem falando para substituir, às vezes, os métodos antigos de purificação da água, como colocar as garrafas PET com água no solo, não tem um negócio assim? Né? Tem os métodos para utilizar em ambientes mais precários, tal, colocar garrafas PET com água no solo durante um tanto tempo, porque os raios do sol eles perceberam que eliminam as bactérias, os problemas da água. Né? O sol tem essa propriedade. Né? E compreendendo, por fim, que aquele que mais pode, mais ajuda, a irmã Celina era a companheira ideal para o auxílio do infeliz irmão. Então, do mesmo jeito que o sol lá desfaz aquelas bactérias materiais, o nosso pensamento elevado, o nosso amor, a nossa luz também desfaz, né, aquele ambiente pestilencial. Né? E aquele que mais pode, mais ajuda. Então a irmã Celina é a que mais pode, por isso é que tem condição de ajudar mais. E acabou por hoje. Ok, pessoal, ficou claro? Alguma questão? Qualquer dúvida aí?